Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Tudo posso naquele que me fortalece. Os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Muito bom dia. Que a bênção, que a graça de Deus nessa manhã, no decorrer dessa semana, da nossa vida, sempre esteja morando na nossa casa. Que possamos sentir as mãos do Eterno e os anjos do Senhor nos protegendo, nos amparando e nos concedendo a vitória. Todos os dias que vivemos nessa terra, precisamos viver mais para o céu e menos para esse mundo. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Jeremias, capítulo 11, o versículo 1 e o versículo 2. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor dizendo: ouve as palavras dessa aliança e fala aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Você em algum momento da sua vida, você já se sentiu rejeitado? Qual foi o sentimento que você teve quando se sentiu rejeitado? Acredito que o sentimento que permeou no teu coração nesse momento foi o sentimento da dor. Jeremias se sentia rejeitado pelo povo. O povo não estava disposto a dar ouvido ou crédito às palavras de Jeremias. Por mais que Jeremias estivesse plena convicção de que os juízos de Deus iriam cair sobre Jerusalém e Judá, as pessoas não estavam dispostas a lhe dar ouvido. Jesus Cristo um dia também foi rejeitado quando colocou os seus pés nessa terra. Jesus veio apresentar o Pai. Jesus veio nos mostrar o caminho da salvação. As pessoas que estavam nesse mundo, em vez de receber a mensagem de amor de Deus para os seus filhos que estavam nessa terra, crucificaram a Jesus. Hoje em dia, nós corremos o mesmo risco. Quando nos levantamos em apresentar a verdade, sermos rejeitados pelas pessoas, não aceitarem a verdade que nós estamos falando, não crerem na palavra de Deus, mas hoje Deus tem chamado homens e mulheres que estejam comprometidos com Ele, que estejam dispostos a viver mais para Ele do que para essa terra. E muitas vezes, para salvar alguém, é necessário ser rejeitado por um grupo de pessoas, mas se manter fiel em cumprir, em dizer, em apresentar as verdades que Deus coloca no nosso coração. No versículo 1 do capítulo que nós estamos analisando nessa manhã, nós encontramos uma parte do discurso que Jeremias fez dentro do templo. Posteriormente, esse mesmo discurso foi proferido na terra de Judá. No versículo 2 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, nós encontramos aqui as declarações do profeta Jeremias. Essa aliança ganha um significado aqui nesse versículo, porque é nesse momento em que aqui é encontrado o livro da lei, o mesmo livro que tinha sido encontrado lá no reinado do rei Josias. E o povo, a partir de agora, tem nas mãos a oportunidade de saber a vontade de Deus para suas vidas, mas eles estavam mais dispostos a viver a sua própria vontade do que se submeter à palavra do Senhor. Possivelmente o livro encontrado aqui tenha sido o livro de Deuteronômio, que um dia foi dado por Deus lá no Monte Sinai. A aliança tinha sido quebrada e mais uma vez Deus tinha criado condições para que o seu povo tivesse nas mãos o teor da aliança, mas eles não estavam dispostos a amar a aliança, nem muito menos viver a aliança estabelecida por Deus lá no Sinai. Embora fosse o próprio Deus que tivesse tirado o seu povo lá do cativeiro do Egito, levado para o deserto, e com mão poderosa Deus cuidou e preservou a vida de todas as pessoas, foi Ele mesmo que alimentou o seu povo em toda a trajetória. Com mão poderosa, Ele os tirou do Egito, da fornalha de ferro, e os colocou numa terra que mana leite e mel, e deu liberdade para que eles pudessem viver. É como se Jeremias reconhecesse a iminência do mal que estava para vir, e ele vai em cidade, pregando e ensinando, mostrando as verdades de Deus, tentando levar o povo a viver uma vida de arrependimento, conclamando a confessar os seus pecados. Haveria oportunidade de salvação se houvesse arrependimento e uma verdadeira conversão. O Deus que Jeremias conhecia é o Deus da graça, é o Deus da segunda chance, é o Deus da misericórdia, mas eram poucos que estavam dispostos a se render, a ouvir e aceitar as palavras do Senhor. É como se os israelitas e o povo da tribo de Judá tivessem endurecido o coração a Deus. Eles tinham determinado seguir e fazer a sua própria vontade.
Ouvir a voz de Deus não era mais importante. O Espírito Santo já não tinha mais oportunidade para tocar e abrir as portas do coração daquela nação. Eles estavam completamente voltados para fazer a sua própria vontade. Por mais que Deus falasse através da boca do profeta, o povo estava determinado em seguir a sua própria vontade. Jeremias capítulo 11, o versículo 11, a Bíblia diz o seguinte: portanto, assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre eles, de que não poderão escapar. Clamarão a mim, porém não os ouvirei. O entendimento do hebreu era que todo mal provinha de Deus. Dentro da mente hebraica, todas as coisas provinham das mãos de Deus. As bênçãos era Deus que derramava sobre o seu povo, e o mal também era Deus o causador para o seu povo. Mas, na verdade, aqui nós precisamos entender essa parte da Bíblia. Não é Deus o causador do mal. Quando nós escolhemos viver longe de Deus, independente do Senhor, o guarda-chuva que Deus colocava sobre nós para nos proteger de todo mal, nós saímos debaixo dele e nos tornamos vulneráveis. Não é que Deus não queira nos proteger, mas somos nós que fugimos da proteção do Senhor. E foi isso que aconteceu com a nação de Judá. Eles fugiram da proteção de Deus. Deus já não mais poderia fazer nada por ele. Se eles tivessem confessado seus pecados e vivido uma nova vida ao lado do Senhor, Deus teria perdoado. Deus teria continuado a proteger. Mas a partir do momento que eles estavam obstinados a fazer a sua própria vontade, eles estavam fugindo da proteção do Senhor, Deus permitiu que eles colhessem os frutos que eles estavam plantando. As nações vizinhas do povo de Deus, todas elas olhavam para o povo do Senhor e os via como sendo uma ameaça. Quando então encontrasse uma oportunidade para que pudessem destruí-los, eles o fariam, porque o povo de Deus, eles sabiam que tinha uma bênção do Senhor. Nesse momento, quando Judá e Jerusalém se afastaram de Deus, foi a oportunidade que eles encontraram para poder atacá-los, destruí-los e subjugá-los. Deus falava através da boca do profeta, declarando para ele, como nós podemos ver no versículo 12, eles nesse momento de aflição agora iriam recorrer aos deuses, mas eram deuses feitos por mãos humanas. Eles não poderiam fazer nada por eles, eles estariam vulneráveis nesse momento, estariam suscetíveis para serem atacados e destruídos pelo adversário. Tudo isso era resultado das suas próprias escolhas. Escolheram viver longe do Senhor, independente de Deus. Agora estavam colhendo destruição e morte para suas vidas. Por mais que o profeta Jeremias se voltasse para Deus e orasse ao Senhor pedindo perdão pelo pecado do seu povo, mas havia um intercessor que era o profeta. Mas o coração do povo estava obstinado a viver uma vida no pecado, longe do Senhor. Eles não estavam sensibilizados a viver uma vida de reavivamento e reforma. Estavam mais dispostos a usufruir dos seus próprios prazeres do que se voltar para Deus. Nesse momento, Deus já não mais podia perdoar o pecado de uma nação que não estava disposta a reconhecê-lo como sendo soberano e Senhor das suas vidas. Jeremias morava na cidade de Anatote. A cidade de Anatote era o local onde moravam outros sacerdotes. Foi difícil para o profeta Jeremias ter plena consciência que as pessoas da sua própria cidade conspiravam contra a sua própria vida. Jeremias fazia parte da tribo de Judá, e a tribo de Judá estava disposta a entregar, sacrificar o profeta Jeremias, porque ele estava falando a verdade. Foi o próprio Deus que lhe advertiu para que ele pudesse sair da cidade, para não perecer, para não perder a sua vida. Nesse momento nós conseguimos compreender a grandeza da apostasia da tribo de Judá. É o próprio profeta Jeremias que profetiza a respeito do futuro daquelas pessoas que estavam conspirando contra a sua própria vida. Ele falava que os jovens e os homens e qualquer pessoa que tivesse conspirado contra eles, essas pessoas iriam receber o juízo de Deus, eles seriam mortos à espada em decorrência de ter vivido uma vida longe do Senhor, apostatada de Deus. Nesse momento agora, no momento da morte, eles se lembrariam das palavras do profeta e reconheceriam que Deus é Deus, o Senhor é soberano, somente Ele é digno da nossa adoração e devoção. A palavra de Deus mexe conosco, ela é uma espada de dois gumes. Não tem como não estudarmos a palavra de Deus e não entendermos a vontade do Senhor. Ela leva o ser humano de fato a viver uma vida diferente. Aquele que abre o seu coração a ouvir a palavra do Senhor entende que Deus pede a cada dia que nós vivamos uma vida de arrependimento.
todos nós que estamos nesse mundo fomos infectados com o pecado. É por isso que nós precisamos da palavra do Senhor. Ela nos mostra o caminho, ela nos exorta a viver uma vida de fidelidade. Agora, somente aqueles que submetem ao poder do Espírito Santo encontrarão forças para viver uma vida fiel ao Senhor e à sua palavra. Deus jamais poderá abençoar alguém que está envolto nos seus pecados e trancou o seu coração a viver obstinadamente contra a vontade do Senhor. Se ele abençoar essas pessoas imaginarão que é o seu próprio Deus que tem lhe abençoado, não reconhecerão o Deus Criador dos céus e da terra. Mas aqueles que se voltam para Deus, aqueles que abandonam os seus ídolos e reconhecem o Deus Criador dos céus e da terra como sendo soberano sobre a sua própria vida, esses terão a bênção de Deus, esses irão prosperar. Ninguém nessa terra poderá conter os propósitos de Deus na vida de um ser humano que se coloca nas mãos do Senhor. Querido amigo, hoje cada um de nós somos chamados a cumprir e viver os ideais de Deus, os propósitos do Senhor. A cada dia nós precisamos nos colocar nas mãos de Deus e entender que a sua palavra é a voz de Deus aberta, declarada, para nos ensinar o caminho da salvação. Aquele que deseja um dia estar com o seu Deus eternamente precisa amar essa palavra, ouvir Deus falar ao seu coração e ser sensível em permitir que Ele conduza a sua vida. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Queremos a cada dia pertencer exclusivamente ao Senhor. Molda o nosso coração, faz as mudanças necessárias que nós precisamos. É o nosso pedido e a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.